vamos conversar com um especialista sobre tudo isso que a gente falou. Para a gente saber mais, né, a análise, na verdade, dessa saída da Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher e como isso pode impactar a campanha do Flávio Bolsonaro, vamos receber agora o analista político, o David Lira. David, muito bom dia. É um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia para você também, Natália, e para todos que nos assistem. É uma honra estar aqui para falar sobre estes desdobramentos na política brasileira. Exatamente. Todo dia tem uma pecinha nova nesse tabuleiro, né? Bastante complexo, David. Eu fiz aí os resumões, li todas as atualizações, a gente girou nossa reportagem que trouxe também o detalhamento aí desse evento das mulheres conservadoras que vai acontecer às 10 da manhã aqui em Brasília. É um evento que o Flávio Bolsonaro começou a organizar, queria a ajuda da senadora Damares Alves, mas nem ela, nem a que até ontem era a maior representação de uma mulher conservadora bolsonarista, que é a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, que deixou a presidência do PL Mulher. Ela também não deve ir por causa dos desentendimentos em relação ao Flávio Bolsonaro. O David, qual que pode ser a influência disso tudo na pré-campanha do Flávio Bolsonaro? A gente tem ouvido especialistas que dizem que isso pode ser positivo para tirar o foco da questão ali de Daniel Vorcaro, mas que ao mesmo tempo mostra que efetivamente tem uma crise ali dentro e num ano de campanha, as crises dentro da campanha são sempre muito complexas de serem administradas, né? Natália, eu digo para você que é uma crise, inclusive, que ultrapassa uma crise familiar, uma crise que é possível se resolver dentro de casa. Porque nós temos aí o PL, uma ala mais conservadora e uma ala que está mais junto a Michelle Bolsonaro. A gente precisa ressaltar o trabalho que ela realizou no PL Mulher e esses votos, o voto feminino para o PL, para o pré-candidato Flávio Bolsonaro, o voto feminino e o voto também dos evangélicos é muito importante. E a Michelle Bolsonaro ela conseguia trazer isso muito bem, o voto das mulheres conservadoras e também o voto dos evangélicos. Então pode ser que é, Flávio Bolsonaro precise fazer uma estratégia aí, precisa ter uma estratégia para reconquistar esses votos, porque até mesmo pelo que a gente observou na carta que ela divulgou, nos comentários ali no Instagram dela, muita gente apoiando Michelle Bolsonaro, em especial as mulheres que são ligadas ao PL, que tem uma certa empatia pelo PL e se reconhece dentro dessa ala mais conservadora. E acho que é importantíssimo da gente ficar mais tempo aí na questão do voto feminino e evangélico, que ele realmente é muito importante para o Flávio Bolsonaro, mas ele é muito importante também para qualquer outro candidato que queira vencer essas eleições. O eleitorado feminino é o maior, né? É a maior parte aí entre homens e mulheres. As mulheres têm um número maior, ou seja, elas são mais, né? Um número maior de eleitores, ou seja, teoricamente, podem modificar o rumo das eleições, podem definir as eleições. Então, o próprio presidente Lula vem também sinalizando, falando muito sobre feminicídio, combate ao feminicídio, na questão ali do desenrola, o 2.0, ele fez diversos discursos falando que, no caso ali das bets, né, que muitos homens, a maioria das pessoas que gastam o dinheiro ali das famílias com bets nas apostas, é a maioria de homens. Então também fez de uma forma talvez bastante discreta a sinalização às mulheres. Então as mulheres são um grande foco para as eleições de 2026, sempre são, mas para 2026 são. E a gente vê aqui nessa situação de Flávio com Michelle que esse é um capital político da Michelle e ela sabe muito bem disso, né? Sim, ela sabe muito bem disso e ele também sabe disso. Flávio Bolsonaro também entende que esse capital político é um capital político que Michele traz consigo. Se você observar
todo esse movimento na política, principalmente aqui no Distrito Federal, você vai ver que todo final de semana Michele Bolsonaro está participando de algum culto evangélico, inclusive levando aí outras mulheres do PL ou algumas outras apoiadoras de outros partidos e que são pré-candidatas, como, por exemplo, a pré-candidata a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que está, né, neste momento como governadora do Distrito Federal. Elas têm uma amizade e onde a Michele vai nesses cultos, nas igrejas evangélicas, ela sempre leva também Celina Leão. E outros encontros também promovidos pelo próprio partido, o PL Mulher, ou até mesmo pelas mulheres que estão filiadas, reuniões, encontros nas casas, a gente sempre percebe que a Michele abraçou realmente a causa do voto feminino. E se a gente voltar um pouquinho, Natália, nós vamos também saber que essa crise no clã Bolsonaro, ela se inicia justamente porque Michele Bolsonaro, ela defende a candidatura da Priscila Costa, que é a vice, era então, né, a vice-presidente dela no PL Mulher, defende essa candidatura como uma favorita pelo Senado, para o Senado pelo Ceará. Só que ela é atravessada, ela não se sente, Michele Bolsonaro não se sente respeitada, porque então o deputado André Fernandes defende a candidatura de Ciro Gomes, mesmo Ciro Gomes já mostrando que não irá trabalhar de forma efetiva para a eleição de Flávio Bolsonaro. Então, isso também gerou um sentimento de frustração na ex-primeira-dama, que deixou, então, ontem o PL Mulher, deixou a presidência do PL Mulher. O que a gente observa também, Natália, falando do voto feminino e do voto dos evangélicos, que é um capital político trazido pela Michele Bolsonaro, é que o PL, neste momento, ele tenta ganhar força, ele tenta ganhar também tempo de que, logo ali no período das convenções partidárias, a partir do final ali de julho, consiga convencer Michele Bolsonaro a disputar uma vaga para o Senado pelo Distrito Federal, porque isso também é muito importante para a campanha de Flávio Bolsonaro. Então, neste momento, Valdemar Costa Neto tenta fazer com que Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro continuem juntos, não neste momento, claro, por conta desse ruído dentro da sigla, mas que continuem juntos aí para a campanha eleitoral. Ô, David, lá atrás, quando o Intercept revela a amizade e também a relação de negócios do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, naqueles áudios que foram encontrados pela Polícia Federal, nas conversas ali nos celulares, em um dos celulares do Daniel Vorcaro, mas a partir dali, até o Metrópolis divulgou uma matéria de um dos nossos colunistas que colocava o quanto o PL estava muito atento a essa situação, a como o Flávio poderia cair nas pesquisas e como é um momento de pré-candidatura, se fosse possível, ou melhor dizendo, se fosse necessário, o Flávio seria trocado, mesmo que tivesse sendo, mesmo que tenha sido ungido pelo Jair Bolsonaro, que é o maior líder do bolsonarismo, como pré-candidato. E a apuração do Metrópolis lá na época era de que Tereza Cristina tinha sido procurada já por gente do PL para ser a cabeça de chapa e Michele Bolsonaro ser a vice. Estou trazendo isso tudo porque aqui no nosso chat já teve muita gente falando é a Michele que deveria sair para presidente. Muito nessa esteira do que você também tem trazido aqui para a gente, ô David, do quanto a Michele não é uma possibilidade fraca dentro do bolsonarismo e dentro do PL. Ela tem muita gente que agora, num primeiro momento, já a defende, diz que ela teve que sair da presidência do PL por machismo. Então já tem uma grande discussão, a gente recebe mensagens aqui de homens e de mulheres que acompanham aí toda a questão do bolsonarismo, defendendo uma maior participação política da Michele já agora em 2026.
Natália, o nome de Michele Bolsonaro, inclusive, foi testado em uma das pesquisas eleitorais recentes que a gente teve, justamente para a troca ali com Flávio Bolsonaro. Só que o que a gente observou nessa pesquisa eleitoral é que, num eventual segundo turno, Michele ficou muito distante do presidente Lula. Claro que é importante a gente destacar também uma questão de simbologia aqui, Natália. Você disse de que Flávio Bolsonaro, né, o ungido de Jair Bolsonaro, para o eleitorado da direita, não ficou evidente este apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma candidatura presidenciável de Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro hoje ela é tida como uma pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Então, o eleitor da direita, ele não reconhece isso, esse aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso também conta muita força dentro da política, essa simbologia dele realmente poder se manifestar, né, de alguma forma, ou até mesmo através do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de sinalizar essa opção para o eleitorado da direita do nome da Michele Bolsonaro, porque sempre se veio trabalhando o nome dela para concorrer uma vaga no Senado pelo Distrito Federal e não como uma presidenciável pelo PL. Perfeito. E a gente viu isso acontecendo, por exemplo, lá em 2018, né, David, quando quem estava preso era Lula, Jair Bolsonaro sai vitorioso daquela campanha, torna-se o presidente, mas durante a campanha, essa passagem de bastão foi de Lula para Haddad, né? E ele também ungiu o Fernando Haddad da mesma forma que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez agora com o Flávio Bolsonaro, e não fez com a Michele Bolsonaro, que é isso aí que você estava pontuando. A gente tem um recorte da pesquisa de hoje, da Atlas Intel Bloomberg, que traz justamente isso também que você trouxe, o David, da diferença da Michele para Lula no segundo turno. Flávio Bolsonaro é o candidato que mais se aproxima do presidente Lula, mas depois de toda essa questão de Daniel Vorcaro, ele despencou. O último recorte que a gente tem da Atlas Intel valendo é o de abril, porque a de maio tinha questão ali, tem aquela questão toda com o TSE de que a pesquisa usou os áudios, né? E a pré-campanha ali do Flávio Bolsonaro foi ali pontuar na justiça que isso não estava certo. Então, a pesquisa de maio não está sendo considerada. Mas de abril para cá, o Flávio despencou mais de 5 pontos percentuais. E nos outros cenários, a Michele aparece aí com 10 pontos de diferença com o presidente Lula. Mas, claro, tudo pode mudar, né? O que a gente vê é que, muitas vezes, um acontecimento ali muito sensível, específico, muda muita coisa. Assim como a gente falou agora do Flávio, ele despencou de abril para cá, e o que fez ele despencar foi a situação dos áudios dele com o Daniel Vorcaro, e também um outro acontecimento que foi totalmente externo ao Brasil, o David, que acho que é interessante da gente pontuar aqui também, que foi o tarifaço, o novo tarifaço, que ele ainda não começou a valer. Pode ser que o Brasil consiga renegociar e melhorar essa situação toda, derrubar parte dessas tarifas todas, mas o Flávio Bolsonaro faz uma visita ao presidente Donald Trump, ao J.D. Vance, também ao Marco Rubio, volta falando que ia conseguir, que avançou pautas importantes para o Brasil, que era de considerar pelos Estados Unidos os grupos faccionados aqui, PCC e CV, como terroristas, e isso, coincidentemente ou não, ele consegue, ele volta com esse capital político, que faz um grande sucesso nas redes sociais, mas aí, dias depois, vem o novo tarifaço. E ele ganha até um apelido, de Tariflávio, né? A situação em relação à tarifa é muito ruim. Lá atrás, com o primeiro tarifaço do ano passado, a família Bolsonaro comemora e dessa vez não quis comemorar, quis se distanciar dessa situação. O Flávio já logo no primeiro momento se defendeu falando que não, falou com o presidente que não era para taxar o Brasil, mas isso também foi bastante ruim aí nos últimos tempos para o Flávio, David. Sim, Natália.
Para a gente ter uma ideia, eu vou contrastar aqui com a pesquisa Atlas Intel e vou trazer a primeira quest que Sim. foi feita depois desses áudios vazados, né? Inclusive foi a primeira pesquisa antes do início da Copa do Mundo, que 65% do eleitorado ouvido por essa pesquisa disse que foi um erro de Flávio Bolsonaro pedir o dinheiro a Daniel Vorcaro. A gente precisa entender que dentro dessa porcentagem nós temos muitos eleitores da direita, que são eleitores evangélicos, que são eleitores conservadores de que não concordaram com isso, de que Flávio Bolsonaro precisasse pedir dinheiro para Daniel Vorcaro para pagar o filme Dark Horse. Isso é um número da pesquisa, né? 65%. E quando a gente também fala sobre a soberania nacional, a questão do tarifaço, a pauta da segurança pública, que para Flávio Bolsonaro é muito importante e é um capital político, é o mote da pré-campanha dele também, a gente precisa também ressaltar que, para o eleitor conservador, o eleitor de direita, o eleitor, como a gente chama de direita raiz, isso não é interessante, isso não é bom pro eleitorado, ele não enxerga isso. O problema do Brasil precisa ser resolvido na cabeça do eleitorado de direita pelas autoridades brasileiras. Não é interessante que Flávio Bolsonaro vá lá aos Estados Unidos pedir para o presidente Donald Trump interferir nessa questão da segurança pública aqui no Brasil. Isso também é um ponto que a gente precisa destacar, porque quando a gente fala de soberania nacional, a gente não está falando somente dessa questão da segurança pública, mas também da questão do PIX. O Pix é do Banco Central e a gente precisa destacar também que, para o eleitorado de direita, essa interferência dos Estados Unidos, essa busca aí para saber mais sobre o Pix, essa ameaça dos Estados Unidos pelo sistema brasileiro, para o eleitor conservador de direita, isso também não é bem visto. Isso explica, Natália, essa queda aí de 5% de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Porque, primeiro, o eleitor conservador, ele não aceitou isso, não pegou bem Flávio Bolsonaro pedir dinheiro, ter aquela conversa com Daniel Vorcaro, da mesma forma que também aquela ida dele aos Estados Unidos, mesmo dizendo que foi a convite do presidente Donald Trump, a foto, né, que traz toda ali uma simbologia, porque o presidente americano está sentado e Flávio Bolsonaro está em pé, disse muito também para o eleitorado da direita brasileira, Natália. É, que contrastou muito com a foto que o próprio presidente Donald Trump tirou com o presidente Lula, até porque são dois presidentes, né? E ali na situação com o São dois Flávio. chefes de Estado, são dois chefes de Estado, né? É, Não são amigos. exatamente. Nenhum admirador completo ali, porque muita gente ficou brincando que a foto do Flávio parecia um meet and greet, né? Parecia uma foto de fã. Aquele momento que você entra ali num camarim, encosta um pouco no seu artista, que mal olha para você e você já é despachado, você já tem que sair ali correndo porque tem uma fila gigante ali para tirar foto. Muito se comparou mesmo. Teve essa questão da foto, porque no meio da política tudo é muita simbologia, né? Os símbolos, as fotos, as manifestações, as redes sociais, tudo isso é símbolo e mostra muita coisa, né, David? Tá certo, David Lira, analista político, esteve com a gente aqui para falar sobre principalmente essa questão de Flávio com Michele. David, adorei, volte sempre, viu? Muito obrigado, Natália. E deixo aqui uma pergunta para quem nos assiste: o que será que está pensando o ex-presidente Jair Bolsonaro dessa confusão toda dentro da família e também agora no PL? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, David. É isso mesmo, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso dentro de casa, mas morando com a Michele Bolsonaro, que é esse elemento tão importante nessa questão, toda nessa briga com o Flávio Bolsonaro,
Mas os dois, Michele e Flávio, são dois elementos muito importantes dentro do bolsonarismo. Ela é ex-primeira-dama, já passou pelo Palácio do Planalto, já passou pelo Palácio da Alvorada, já passou pelo governo brasileiro, né, pela presidência da República, como a companheira do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais, né, até agora, né, até ontem, era presidente do PL Mulher, e tem toda essa questão de briga, de descontentamento com algumas medidas que os filhos tomam, principalmente o pré-candidato, que foi escolhido pelo marido dela, que foi escolhido por Jair Bolsonaro para ser ele o herdeiro político do capital político do Jair Bolsonaro. É isso, hein? Essa história vai longe, a gente vai continuar acompanhando. Às 10 da manhã tem